Olá, que bom te ter por aqui. Seja muito bem-vindos ao meu canal. Este é mais um vídeo de leitura dirigida deste livro aqui, Contos Africanos de Países de Língua Portuguesa. Desta vez, nós vamos ler o quarto conto. O quarto conto é da cidade de Cabo Verde, escrito por Teixeira de Souza. Então, se isso te interessa, se você vem aí maratonando, vem acompanhando as leituras dirigidas deste canal para o SSA 2 ou 3, neste caso é para o SSA 2, então te convido para continuar neste vídeo e ler junto comigo esta obra, este conto, na verdade, e tecermos alguns comentários sobre esta leitura. Que bom que você ficou aqui comigo, né? Como nós já estamos fazendo desde o primeiro vídeo, com a leitura deste livro, primeiro eu falo sobre o país, certo? Depois tem um breve resumo sobre o que se trata o conto e quem é o autor que escreveu este conto, certo? Então vamos lá, não vamos nos alongar muito porque neste conto eu acredito que ele é o maior de todo o livro, certo? Então, para que não fique um vídeo tão cansativo, eu vou logo ao ponto, certo? Então, eu já te convido, se você tem este livro, você acompanha me escutando. Se você não tem este livro ou não tem acesso a este conto, né? Eu peço que você fique num lugar reservado, num lugar tranquilo, para que você possa assimilar essa leitura e venha acompanhar junto comigo o que vamos encontrar no conto Dragão e Eu, escrito por Teixeira de Souza. Quem foi Teixeira de Souza? Ele nasceu em 1919 na Ilha de Fogo, Cabo Verde, e faleceu em 2006. Ele nasceu em 1919 na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, e faleceu em 2006, em Oeiras, Portugal. Além de médico, Henrique Teixeira de Souza escreveu contos e romances, dentre os quais estão Contramar e Vento, que são contos, Capitão do Mar e Terra, é um romance, e é considerado um dos ícones da literatura cabo-verdiana, ao lado de nomes como Manuel Lopes, Eugênio Tavares e Jorge Barbosa. Bom, como você percebeu aí nessa pequena leitura, né, nós vamos falar sobre Cabo Verde, né? E Cabo Verde tem algo interessante que lá no finalzinho desse livro existe um pequeno comentário sobre os países, né? Uma situação meio que histórica mesmo. E ele diz que Cabo Verde foi independente de Portugal em 75, ou seja, cerca de 48 anos por aí. Ele diz que o clima lá é muito instável, alterando períodos de fortes chuvas e longas secas. Grande parte da população emigra, inclusive para o país, para o Brasil. Além de semelhanças históricas, Cabo Verde tem manifestações culturais parecidas com as brasileiras. É o caso da Tabanca, em Cabo Verde, e o Maracatu Nação, no Brasil, aqui de Pernambuco, né? Ambos têm significados envolvidos no misticismo religioso e na oposição ao regime escravocrata. Apesar de ter o português como idioma oficial, Cabo Verde fala-se o crioulo cabo-verdiano, que mistura uma língua nativa com a portuguesa. Ele diz o seguinte: maltratados pelas constantes secas e pela precariedade econômica, desde meados do século XIX, as ilhas do Cabo Verde sofrem grande baixa populacional, devido ao alto índice de emigração. A música, a melodia, as tradicionais festas populares, o medo e a fome são aspectos que fazem parte da sociedade cabo-verdiana, né? Então, após a gente saber bem pouco, né, breve histórico do autor, nós ficamos sabendo também aqui neste livro algo sobre o país Cabo Verde.
Agora a gente vai saber um pouco do que se trata o texto Dragão e Eu. Considerado um dos mais importantes escritores do Cabo Verde, Teixeira e Souza apresenta uma série de contos de formação, em que o próprio narrador vai revelando as mudanças e o amadurecimento pelos quais passou em certo período da sua vida. Nessa história, a vida do personagem e a relação com o dragão, seu cachorro de estimação, se mescla ao cotidiano cabo-verdiano, parecido com o de muitos brasileiros, marcado pela fome e pela seca. Vamos começar então? Dragão e Eu. Eu era menino, mas chegara à idade de já poder ter um cão. E assim que soubemos, eu e meu primo, que a cadela da Inhã Felizmina tinha parido, saímos de abalada para a achada grande, para escolher a cria mais bonita. Entramos e a mulher indicou o recanto do quintal, onde estava a parturiente. Fomos ver, mas só restavam 2 cachorros. Os outros morreram logo assim que nasceram, disse-nos Inhã Felizmina, por andar a cadela com sangue fraco. Os sobreviventes mal se podiam arrastar para sugar as tetas da mãe. Ela, muito magra e escancelada, também pouco se mexia. No entanto, o olhar escoava-se cheio de ternura das órbitas ossudas. A história dela era negra, negra como, por vezes, a dos homens. A gente já começa na primeira página já com essa baita reflexão. A história dela era negra, negra como, por vezes, a dos homens. E que tipo de homem é esse? É qualquer homem? Inhã Felizmina sugeriu que deixássemos passar uns 15 dias, a dar tempo que os cães se fizessem mais rijos. Enquanto não findaram os 15 dias, não saímos do cantal da velha. Levávamos leite aos bichos, que depois ficaram com a barriga luzídia, como a pele de um tambor. Fazíamos projetos, eu e meu primo. O meu havia de se chamar Dragão, e o dele, Pirolito. O meu daria o cão mais valente da vila, o dele seria o rei dos animais. Em casa não gostaram do cachorro. Quando trouxe da achada grande, acharam-no nojento e barrigudo. Minha avó até me descompôs, disse-me que eu não tinha gosto nenhum nas coisas, que nesse ponto não saíra como meu pai. Mas depois compreendi que o que não queriam era ter animais novos em casa, que gritassem a noite toda. Na verdade, as primeiras noites não se pregava o olho, pois o bicho gania até de manhã, sem um minuto de descanso. Meu pai ameaçou de uma vez matar o animal. Fiquei cheio de medo e com rancor ao mesmo tempo. E ensinaram-me a dar-lhe leite de noite até ele se fartar e deixá-lo a seguir em cama fofa. Foi remédio santo. Nunca mais piou. Fizemo-lhe autópsia e o enterro estrondoso. O mausoléu, construído por um amigo nosso, dizia: aqui jaz Pirolito, que faleceu em 6 de abril com diarreia de sangue. R.I.P. Dragão teve mais uma vida acidentada, tudo por culpa dele. Veio um dia, meu pai disse à mesa que era melhor mandar castrar o bicho, que havia depois de engordar e ficar bonito. Minha avó saltou do lugar para dizer simplesmente que conhecia um bom capador de animais. Eu perdi a fala. Atravessou-se-me um nó na garganta de raiva, de revolta e de pena, de profunda pena de dragão. Queria o cão mais valente da vida, capaz de derrubar todos num só golpe. Não disse nada, nem pude, mas fiquei-lhes com a gana, até que me senti pequeno demais para tamanha ira. À tarde, na escola, não brinquei à roda da palmeira, a pensar numa maneira de salvar Dragão das mãos do capador. Foi-me impossível. Numa bela manhã, estava ainda na cama, chegou o Pinote Capador. Não sei porquê, acordara com um mau pressentimento, mas ouvi a voz de Pinote, reconhecia logo. O homem trazia uma faca na cinta e um rolo de cordas na mão. Olhei-os dos pés à cabeça,
usava alpergatas, uma calça velha de tecido estrangeiro, uma camisa cheia de remendos e um chapéu preto esburacado. Mas a faca era uma faca americana de cabo preto e lâmina estreita encurvada. Dragão brincava distraído, correndo atrás das galinhas. Quando vi aparecer a família para assistir o ato, senti o peso do momento. Sozinho em campo, meio desesperado. Tinham todos ar de coniventes, e eu esperava pelo momento fatal. Mal podia ainda distorcer sobre a situação e pensei então em tocar o cão para fora do quintal. Na altura em que decidi fazê-lo, agarraram-me uns braços enormes, grossos e peludos. Atirei pontapés, praguejei e fiz o diabo. Tinham segurado o cão pelo focinho e preparavam-se para o amarrar. Dragão agitou-se doidamente, viram-se atrapalhados com ele. O laço soltou, sei lá quantas vezes. Mobilizaram o pessoal todo, e era quase um exército de gente à roda do desgraçado. Em 4 ocasiões o vi perdido, 4 vezes o vi escapo. Nisto, Pinote Capador afastou-se bruscamente com o dedo mordido. Quando reparei em Dragão, que pulara já para o muro do quintal, não sei o que senti de alívio e de alegria, e assim se livrou de ser castrado. Fomos crescendo os dois, mais ele do que eu. A primeira briga que teve foi no largo da praça, com outro cão da mesma idade chamado Vulcão. Estiveram embrulhados quase 1 hora. Vulcão era forte, corpulento, mas um nada mais baixo. Deitou-se-lhe terra, deitou-se-lhes água, e só com muita dificuldade se conseguiu separá-los. Desde então, ganharam fama e ficaram-se com ódio tremendo, um pelo outro. Passado esse dia, tiveram vários encontros. Na impossibilidade de saber-se qual era o campeão, os cães da vila mantinham igual respeito por ambos. Na Vila Alta, quem mandava era Dragão. Na Vila Baixa, imperava Vulcão. Na véspera de fazer o exame do 2º grau, encontrei-me na rua com Frank, que também trazia o cão dele por uma correia. Se houvesse ali testemunhas, ficaria o assunto arrumado para sempre. É que vi nitidamente o Vulcão estar a torcer-se para o lado do dono. Frank disfarçou a coisa muito bem, procurando manter o animal, que já estava, mas era cheio de medo, e disse que ia com pressa comprar senhas para a água. Vulcão tremia de susto à frente do rival. Frank foi também examinado no mesmo dia. Eu fiquei bom, e ele suficiente. A família dele andou depois a espalhar que o júri não gostava do menino, e por isso foi que lhe deram a classificação de suficiente. E que era inferior ao Frank, mas em tudo, em inteligência, em família e em educação. Reparassem depois qual dos dois havia de ser doutor. Brevemente, o menino ia seguir para o melhor colégio de Lisboa. Só os filhos de pessoas bem relacionadas podiam frequentar esse colégio. Olha a desigualdade social aparecendo, gente. Frank estava nessas condições e, na realidade, não tardou que eu e outros não viessem. Frank estava nessas condições e, na realidade, não tardou que eu e os outros não víssemos com certa inveja seguir o nosso companheiro de escola para o tal colégio de Lisboa. A escola não me queria convencer de que tudo tinha acabado, mas não as lições em classe e as brincadeiras à roda da palmeira, não mais os livros de leitura com trechos bonitos que eu li em voz alta. Marília e Gonçalves passeavam numa tarde à beira do rio, quando Marília se descuidou e caiu à água. Gonçalves atirou-se ao rio, salvando Marília de morrer afogada. Luís de Camões salvara os poemas lutando com as ondas. Era um mundo de coisas belas, os heróis, as guerras, os corações bondosos, os sábios que descobriram vacinas, e eu sabia tudo na ponta da língua. A professora falava com brandura e ensinava sem bater. Olha, outro exemplo de como a educação acontecia, né? E já que nós estamos falando de um país que é muito parecido com o Brasil, né? Então, não dá para a gente deixar de imaginar do que ele está falando, né?
No intervalo, mandava-nos sair e ficar falar com o médico que todos os dias, à mesma hora, ali estava à porta à sua espera. Um colega nosso disse-nos que o doutor andava a namorar a mestra. Acreditamos e descobrimos a razão porque todos os dias tínhamos um intervalo de 1/4 de hora. Todos gostávamos da Dona Alda. Sabia jogos engraçados, era alegre e muito nossa amiga. A mim só me castigou uma vez e foi com o nó do dedo. Tinha-nos passado um desenho para fazer, depois andou pelas carteiras e a corrigiu o trabalho. Chegou ao pé de mim e estancou. Desconfiado, olhei para cima, mas ela sorria um sorriso bom de verdade. "Oh, homem, isso parece mais uma banheira", disse-me ela. Na realidade, queria desenhar uma chavena. "Uma chavena é uma xícara", disse-me ela. Então sentou-se ao meu lado para me ensinar a fazer uma xícara. Passou-me o braço por cima do pescoço para me agarrar a mão com que eu segurava o lápis. Os meus dedos sobre os dela iam e vinham no papel branco. Foi conversando comigo e explicar-me com muita paciência o desenho. Mais um traço aqui, mais outro traço ali, e agora a alça, e depois o pires. E eu, para o fim, só ouvia uma voz muito mansa ao pé do meu ouvido. Deixei-me estar assim não sei quanto tempo. Só acordei quando senti uma pancada no cocuruto da cabeça. É para não ser distraído. Foi com o nó do dedo. A classe esboçou uma gargalhada, mas ela ameaçou-a com um shhh. Tudo que se calou. Eu coçava a cabeça, olhando para um lado e para o outro. A escola. Tudo se fora. Queria estudar mais. Queria continuar a fazer os oceanos e as capitais da Europa. Frank era bem mais feliz que eu. Lá, seguira para tal colégio de Lisboa. Quando chegou o mês de outubro, vi claramente que não havia mais escola para mim. Tive uma ideia de que me encheu de alegria. Fui pedir para minha professora me deixar continuar a estudar. Ela achou muito bem e disse-me que fosse todos os dias para ajudar a lecionar os meninos mais atrasados. Voltei radiamente para a escada e contei à minha mãe. Mas meu pai não concordou. "Não, senhor, já tem a idade de começar a trabalhar sério, que lhe fazia muita falta na loja, pois precisava de um ajudante de confiança. Expliquei-lhe que gostava de continuar a estudar, mas ele disse que que não valia a pena. Mas nunca aparecia a Dona Alda. Quando a via, fugia para que ela não me tocasse no assunto. Entrei para a loja como ajudante. Levava o dia e o passar de 2 tostões de açúcar, 5 de arroz e meio tostão de sal. Por vezes enganava-me no peso, e lá vinha a repreensão do meu pai. A nossa loja ficava num largo e ao centro havia uma casa enorme, plantada há bem mais de 50 anos. Então, uma manhã, da porta da loja, presenciei um facto curioso. A Câmara dera ordens para serem presos os cães vadios e registrados que tinham dono. Foi dos primeiros a mandar o registro meu. Minha casa, essa manhã, à sombra da acácia, havia para mim uns 6 cães à volta, satisfeitos da vida. Mas só Dragão trazia chapa de registro. Chalino e Chachite andava por aquelas redondezas a apanhar cães. Assim que viram os homens, rasparam-se que nem foguetes. Menos Dragão, que continuou pachorrento ao pé da árvore. Meu pai começava a gostar dele quando numa ocasião se atirou a um cão de gesso que havia na sala. Derrubou numa mesa com fotografias. Quem pagou as favas fui eu. Havia períodos em que se ausentava de casa e emagrecia, que ficava na espinha. Juntava-se à cadela da nossa vizinha, acompanhando-a dias seguidos em que pouco comia. Ninguém o fazia arrastar-se ao pé dela, nem eu. Bastava-lhe ver aproximar alguém para ficar a rosnar e a querer atirar-se. Jack, nosso criado, esteve quase a ficar-lhe nos dentes. Brandiu o pau a tempo. Ao seguir ao incidente, reparei que o cão andava a 3 patas. Estando deitado, via-se-lhe a pata inchada e deformada. Mas Dragão era altivo, orgulhoso, soberbo na sua força. Nunca dava o braço a torcer
por mais que lhe fosse a desgraça. Para mim, não era apenas um animal de estimação, era um amigo mais velho que admirava, apesar de mais novo. Era independente e generoso para com os companheiros miseráveis, não lhe tocar era também diferente do vulcão, como a noite do dia. Minha prima Olívia adoecera gravemente da garganta. O médico aconselhou a família a mandá-la para o hospital de São Vicente, pois precisava de ser operada. Ficou tudo muito triste. Eu não fiquei menos. Ela tinha os cabelos que lhe caíam pelos ombros, os olhos pareciam fogo e as maneiras então prendiam a criatura ao pé dela. Foi a minha primeira paixão. Dragão andou cabisbaixo, pensativo mesmo, no dia em que embarcou Olívia. À noite não preguei o olho e ouvi-o uivar na escuridão. Nem o luar havia. Esperamos um mês e meio e nunca mais soubemos nada do navio. Foi horrível. A família dos passageiros vieram horas atrozes, na esperança de alguma notícia. Até hoje, o barco possivelmente saltou do rumo e foi navegando por água abaixo enquanto as pessoas morriam à fome. Tal como às vezes acontecem na terra, ou talvez fossem engolidas pelo oceano, pois o navio era velho. Durante esse período infeliz da nossa família, meu tio também ia ao veleiro. Dragão pareceu não ter feito nada que não fosse comer e dormir. O mundo para ele parara e para nós também. Com 15 anos, já podia tomar conta do negócio e meu pai ficava assim com o tempo livre para a propriedade do norte. Entreguei nas mãos do guarda, não dava lucro nenhum. Em anos de muita chuva, armava batuque ali dentro, destroçava as espigas de milho no pilão, que nunca parava de bater. Isto dizia meu pai. Recebi a notícia com alvoroço, mas brevemente ia fazer-me homem, independente como um dragão. A voz tornava-se-me grossa e notei que o chão me era então mais submisso, quando chamava por ele. Para comemorar a resolução do meu pai, fomos à festa da Nossa Senhora do Socorro, a 50 quilômetros da vila. No regresso, topamos com um rebanho que pastava num terreno negro de lavas. O dragão saiu a correr atrás dos animais como um louco. Em pouco tempo, pôs o rebanho em debandada. Lá longe, numa nuvem de poeira, e viu sumir-se que nem uma bala. No dia seguinte, não vi nada. Perguntei a toda a gente por dragão, andei com horror de dias a pensar nele. Com certeza que o mandaram matar. Minha mãe tinha palavras de esperança. Eu não tinha sossego. Escrevi para todos os cantos da ilha e ninguém me soube informar. Comparei o desaparecimento do cão com o horrível caso do veleiro e que nunca mais se soubera a nova. Pobre Olívia. Felizmente não durou o que a minha vida retomasse no rumo normal. Uma bela manhã, quando a criada se levantou para apilar o cuscuz, dei com o dragão estirado à porta da cozinha. Pulei num golpe da cama, mal se mexia, cansado e cheio de sede e de fome. Olhou para mim com insistência. Não se podia ter em pé. Lembrei-me de quando ele era pequeno e a custo se arrastava para chupar o leite da mãe. Só um fim de 3 dias recuperou as forças, assim como se pôs bem. Procurou a cadela da nossa vizinhança para andar num tempo na má vila. Minha avó disse que Dragão se parecia com o marido dela, que Deus tenha. A propriedade do norte passou a dar lucros, mas, por outro lado, o negócio ia mal, prevendo que meu pai me atribuísse a culpa. Tratei de montar uma escrita nova onde viesse tudo completamente discriminado. Informei-me da atividade das outras lojas e pedi a um amigo que estava na alfândega para me pôr em dia com as importações. Numa semana inteira não me preocupei com nada senão com a organização da minha defesa. Pressentia o temporal, estava no horizonte. Via farrapos de nuvens açoitados pelo vento. E a tempestade chegou. Meu pai mandou fechar a loja para falar comigo.
que íamos fazer o balanço do ano, do segundo ano da minha atividade no comércio. O primeiro fora razoável. Apontei a papelada com toda a paz do espírito. Trabalhamos para ir umas 3 horas. E no final foi o diabo. O que não rezava pelos interesses da casa, que era assim, que era assado, que tinha sido informado das minhas passeatas à noite, que se punha que já homem andava muito mal enganado. Sereno, tentei explicar com pormenores todo o movimento desse ano. Meu pai, furibundo, não atendia a nada. Repeti a tentativa de falar, sei lá quantas vezes. Finalmente gritei a plenos pulmões que não precisava de ninguém, que se considerava homem e tinha confiança nos meus braços. E saí pela porta que nem um furacão. Só me lembro que nos primeiros minutos tive medo de ter enlouquecido. À tarde, quando me voltou a calma, cheguei à conclusão de que eu tinha razão. Abandonei a casa tal qual às vezes fazia Dragão. Minha mãe pôs Jack atrás de mim com recados e muitos conselhos. Na verdade, a única pessoa que tinha pena era dela, mas a resolução estava tomada e não voltaria atrás. Se me quisesse ver, fosse à casa da minha tia Adélia. Passei a dormir no quarto do meu primo e a comer o que mandavam da casa pelo Jack. O Dragão fugiu também, veio morar comigo. Deu-lhe para acompanhar-me em toda a parte. Parecia que tinha criado juízo. Arranjei um lugar nos Correios que me dava 300 escudos por mês, dava para vestir e calçar. Em 3 anos, eu me achei entregue a mim mesmo. Sofri uma dessas transformações que só Deus sabe. Na fase em que pouco faltou para ganhar o vício do jogo, submeti-me aos conselhos de outras pessoas. Passei a contar comigo e só comigo. Tornei-me rebelde e havia noites que não vinha me deitar no quarto. Metia-me com as crioulas de Fonte Lexo, aguentando-me nos bailes até o riscar da manhã. Os moços da Braçal eram duros nos seus passanoites. A coisa acabava sempre com pancadarias e tudo era questão de raparigas. Apagava-se o candeeiro e ouvia-se depois o cantar dos varapaus nas costas dos convidados. Ao menor indício, saía e ao largo assistia às brigas sem donos. As mulheres fugiam espavoridas e os machos de verdade fincavam-se no chão e esperavam pelo que desse e viesse. Ai do covarde que se lembrasse de abrir a navalha. Ficava logo ali, a dormir para sempre. Em pouco tempo me equiparei ao meu cão, que desenvoltura em altivez em atos de independência. Cortei com o jogo no dia em que tive uma briga com o empregado superior dos Correios. Chamou-me bobateiro, filho indigno, espirra canivetes e uma série de calúnias. Embrulhamo-nos cá fora, mas veio gente grande e apartou-nos. Deixei-o em mísero estado. Nunca mais pus os pés lá. Naquela noite não pude dormir e resolvi então tomar o fresco para o largo do presídio. Ao fosse do calor, ao fosse da briga, não conseguia conciliar o sono. Enfiei as calças e vesti uma camisa e saí. No presídio, debrucei-me para o parapeito que deita para o mar. Lá embaixo as ondas rebentavam barulhentas. O eco na rocha era como que tambores rufando. A areia negra, a orla leitosa do mar quebrando, a rocha cortada a pique. Era-me tudo tão estranho naquela noite. Por momentos esqueci-me dos 300 escudos do mês, da briga do funcionário superior e das dificuldades que ia ter para me vestir, calçar e fazer face às outras despesas. Comecei a enrolar um cigarro, procurei os fósforos na algibeira, não trazia. Vi ao longe um ponto aceso andando. Aproximei-me. Era um pescador que vinha chupando pelo cachimbo. Por momentos esqueci-me dos 300 escudos por mês, da briga com o funcionário superior e das dificuldades que ia ter para me vestir, calçar e fazer face às outras despesas. Comecei a enrolar um cigarro, procurei os fósforos na algibeira, não trazia. Vi ao longe um ponto aceso andando. Aproximei-me. Era um pescador que vinha chupando pelo cachimbo. Acendi o cigarro e quando lhe perguntei para onde ia, o homem não me respondeu. Levou a mão ao chapéu de palha e seguiu.
levou a mão ao chapéu de palha e seguiu com o cachimbo ao canto da boca e a cana de pesca no ombro. Tornei ao parapeito. Lá pelas bandas da Brava, piscava o farolim de um barco. Aparecia e desaparecia, cintilando como uma estrela. Era sem dúvida o farolim de um barco demandado a ponto da furna. As ondas rebentando faziam eco na rocha. A areia estendia-se negra até a ponta da barca baleeira. Aproximava-se a madrugada. Os galos da vila cantavam ali e além. O ar quente de junho acariciava. E o farolim do navio continuava piscando no horizonte. As velas bambas pela calmaria, ora acendiam, ora apagavam a luz da navegação. Comecei a sentir sono, ao mesmo tempo que não me apetecia ir para casa. Resolvi então descansar um pouco sobre o banco escavado no parapeito. As estrelas riscavam o céu em várias direções. Os galos irrompiam um coro que se prolongava para lá da vila, como que descendo em escadaria. Cada vez ouvindo-se menos, até se sumir por completo. Já não se ouvia nada, pararam de vez a cantar. As estrelas deixavam de riscar o céu e era uma escuridão completa. Só sabia que havia mais gente na sala e dançava-se mansamente. Eu trazia a guida de fonte de Lexo, apertada no peito. Íamos e víamos ao som de uma morna. A morna é um tipo de música cabo-verdiana. Não se via nada e a morna parecia não ter fim, pois já não era a Guida, era a Olívia, minha prima. Mas ela há muitos anos tinha desaparecido num barco. Não podia ser. Respondeu-me que não, que tinha voltado para vir me buscar. E se a gente não chegasse a São Vicente como eles? Por que não havíamos de chegar se eu ia também no navio? Insinuou com um ar enigmático. Não és corajoso? Tens medo? Vamos embora antes que acendam a luz. Acordei de repelão e com um contato úmido na cara. Ergui a cabeça, era Dragão, que tinha ido comigo. Levantei-me, estremunhado, olhei o sol e despontava por trás da serra. Dragão ladrou para 3 outros burros de carga que passavam. Segurei-o pela coleira e os machos lá se foram, à frente do carreteiro. O barco ali estava ao largo, fixo no ponto onde horas antes tremeluzia o farolim. Trazia em saudade grande no peito, uma espécie de remorso de ter adormecido ou outra coisa qualquer, e não conseguia explicar a mim mesmo. Acordei, na verdade, com a alma constrangida, e se fosse mulher, talvez chorasse. Olhei de novo para o barco que estagnava no meio da calmaria. As velas arreadas a meu mastro bamboleavam frouxas de estibordo a bombor. Estava perto do porto da vila e era natural que fundeasse. Tinha absoluta necessidade de falar com o guia de Fonte Leixo. Procurei à tarde e estive com ela no dia seguinte. Era uma mulata gostosa. Prendia com sua frescura. Dragão fez-se grande amigo dela. Mas o pior é que estava desempregado. Precisava ganhar dinheiro. A própria Guida me disse que não tinha roupa e ficaria contente se lhe arranjasse um vestido. Tratei então de falar com o secretário da Fazenda para me arranjar umas avaliações. Felizmente consegui, não sem ouvir alguns conselhos do secretário, que me procurasse portar bem para ver se destruía a má impressão que havia a meu respeito. Achei bem não ripostar e aceitei a incumbência de sair pelos campos, fazendo avaliações de prédios. Eu e Dragão fomos companheiros inseparáveis nas jornadas para o interior. A princípio caminhou tudo bem, mas depois comecei a notar o ambiente hostil que me rodeava. De uma ocasião, apedrejaram-me na estrada e por acaso o Dragão correu atrás do homem, que se agarrou por trás de um tamarindeiro. Em parte dava razão àquela gente. Esperavam ansiosos pela chuva que não vinham. Mesmo que chovesse, já era tarde. Compreendia que a situação se tornava cada vez mais difícil
e eu tinha que trabalhar de qualquer forma. Dragão, de vez em quando, espetava as orelhas e punha-se a farejar por todos os lados. Eu sacava da pistola e preparava a cavalgadura. Depois continuava a estrada fora, sempre atento às pessoas que passavam. De regresso, tinha um amor gostoso da Guida. Minha tia soube que eu andava ligado com a rapariga de Fonte Lexo. Falou comigo quase em segredo e com muito receio que disparatasse. E se a minha mãe soubesse, teria grande desgosto, se atentasse aos homens que se amigavam com as mulheres dessa laia e que nunca mais se libertavam de seus braços. Não fizesse uma coisa daquelas porque mais tarde me havia de arrepender. Não me lembro de lhe responder, mas é que é certo que ela nunca mais me ter tomado a falar no assunto. As avaliações acabaram e tudo depois seguiu o caminho que já se esperava. A vila enchia-se de gente que abandonava os campos sem água, vinham esfarrapados, magros, com chagas enormes, fedendo a podridão. Aqui a gente já começa com exemplos da migração, né? Vamos só fazer um comentário breve de tudo que a gente já leu até agora? A gente consegue perceber a trajetória, né? Como o inicial dizia, né? O texto inicial dizia. É um romance de formação, a gente consegue acompanhar esse jovem que não tem nome e deve ter uma razão de ser, né? Da infância dele, adolescência, quando ele foi trabalhar com o pai, a forma de como ele administrava e como o pai já fazia antes não deu certo, né? Teve aí um conflito de gerações, de mal-entendidos. E aqui chega a parte, né, que depois de tantos acertos e não acertos, ele agora faz esse tipo de trabalho e ele começa a retratar agora como chegam os imigrantes e como são as condições físicas, né, físicas e de adaptação que eles vão ter naquele novo local. As mães traziam os filhos pequenos à cabeça em grandes balaios, paravam à porta dos sobrados e mostravam cestos de carniço onde se viam os olhos gulosos emergindo de carinhas murchas de fraqueza. Deabundavam pelas ruas num cortejo de tristeza e desespero. Pinote Capador morreu inchado, a brincar com uma pedra. Pediam o juízo e ficavam que nem crianças. Os meninos ganhavam rugas e pareciam uns anões velhos. De noite, recolhia-se no casarão da escola e no outro dia ia-se ver, eram vivos e mortos estendidos a ermo pelo chão. Então, uma situação muito precária, né, minha gente? Recomeçava a peregrinação pelas portas das casas e repetia-se as cenas que então se viam. Meninos chupavam tetas vazias, mães que recusavam a comer aos filhos, velhos que morriam nos largos públicos, na presença de toda a gente. Quando lhes dava para emagrecer, ia ao ponto de pouco faltar. Para uns, os esqueletos perfeitos, mas depois inchavam e ficavam luzídeos, como a pele de um tambor. A seguir, esticava-se de comprido, os olhos escancarados para o céu aberto, sem nuvens, donde não caía a chuva. Foi um tempo terrível aquele para aquelas gentes da ilha. Para mim também. Empreguei-me na assistência e corria para baixo e para cima, dando ordens e tomando medidas. Mas as coisas podiam mais as coisas podiam mais do que eu. Emagreci, sentia-me estafado, preocupava-me com o que via. As pessoas que conhecera robustas vendendo saúde, quando me diziam os seus nomes, ficava de lápis parado a olhar para elas, esforçando-me por as reconhecer. No quarto, punha-me a ler a lista da assistência. Quase lhes podia contar os dias de vida. À frente de alguns nomes traçavam uma cruz, para, no dia seguinte, não chamar
pelas suas almas. Dragão deu para andar atrás de uma cadela que viera também dos campos ressequidos e calcoreava a vila, com a matilha de cães esfaimados. Por onde passavam, largavam enxames de moscas que iam pousar nos alisares das portas. Minha mãe apareceu-me na casa de tia Adélia para me falar. Vinha abatida, triste e, sobretudo, muito envelhecida, que não devia andar naquela vida, pois era novo demais para me preocupar tanto. Deus havia de acudir aos pobres, e se ele não achasse bem fazê-lo, não seria eu, mísero pecador, a pessoa indicada para mexer no destino das criaturas. Fosse para casa, porque já não podia entrar no quarto que era meu e vê-lo sem ninguém dentro, que tinha criado teias de aranha no teto e parecia uma casa desabitada, que meu pai ultimamente se embebedava com aguardente e punha também a chorar. Os olhos da minha mãe brilharam de alegria quando no fim lhe disse que ia pensar no caso e dentro de um mês lhe havia de dar a resposta. A fisionomia ganhou por momento a expressão do retrato grande dela pintado por um alemão, à altura em que ela tinha minha idade. Dragão tinha brigas tremendas com os cães esfomeados da matilha por causa da cadela que queria só para ele. Era a primeira vez que via atirar-se aos companheiros miseráveis. Mesmo velho, era um animal temível. Punha tudo em debandada e ficava sozinha, possuidor da fêmea que os outros cobiçavam. Depois, deixei de o ver no grupo que deambulava pela vila. Procurei-o por todos os cantos durante uma semana. Teria desaparecido com a cadela? Mas não. Vi depois a companheira dele ao lado do outro cão. Ninguém me soube informar. Onde estaria? Fui ao curral do conselho, que significa semelhante a um conselho regionalizado, né, por uma divisão administrativa de um distrito, a ver se ele ali estava. À porta tive uma ideia que me deixou seriamente apreensivo pela sorte de Dragão. Via-se comer excremento humano e sabia que os donos de burros e cavalos andavam preocupados com o fato de aparecer esqueletos de animais pelos campos. Ninguém me tirava isto da cabeça, que meu cão tinha sido tragado por aquela gente que percorria as ruas da vila. Nossa, será que eles tiveram coragem de matar o cachorro e comer, né? Dada a fome e a miséria que eles estavam enfrentando. E não me tranquilizei enquanto não tive a confirmação. Foi o nosso criado, Jack, quem me levou um dia a chapa de Dragão à assistência, dizendo-me que tinha achado na rocha da cadeia. No quarto, fiz 2 minutos de silêncio em memória daquele que fora meu amigo durante 9 anos. 9 anos de vida zigue-zagueante e não menos ruidosa do que a minha vida. Mais tarde, eu embarcava no navio que seguia para a América, mas fico-me por aqui. Já não conto mais. Soube depois que minha mãe morreu de saudades. Só então me convenci de que se pode também morrer de saudades. Este foi o conto de Teixeira de Souza, um médico também escritor, lá de Cabo Verde, que escreveu Dragão e Eu. A gente consegue perceber, né, como eu já tinha comentado, o percurso dentro de 9 anos. Tinha um menino que passou pela adolescência, está no início da vida adulta, né, com todo o corriqueiro da vida adulta e tendo que observar, haja vista que em nenhum momento ele falou disso lá quando ele era criança e adolescente, né, como se ele estivesse vendo, despertando por aquele tipos de imigrante, de pessoas, a situação, né, que as pessoas vinham, né, como era que estava a saúde física, né, a aparência dessas pessoas, devido à imigração, né, saindo de outro lugar e vindo para onde ele estava, que era uma ilha, né, que tinha lá seus pescadores, os locais de vista ali para o mar. A gente consegue perceber, né, a gente sabe que o cachorro ele tem vida menor que a da gente, né, então tem uma diferença aí de idade. Então, se eles passaram 9 anos juntos,
né? Foi com 9 anos que o cachorro ensinou muito, né? Em alguns períodos do texto, a gente consegue perceber que ele se compara muito ao cachorro, essa vida do cachorro, né? Esse desprendimento de sair, sumir por um tempo e depois regressar à casa e não ter essa questão do ressentimento, daquilo que como nós seres humanos pensamos, né? Ele quando sai da casa, ele não quis mais voltar de jeito nenhum, mesmo a mãe pedindo, implorando que ele regressasse. Então a gente consegue perceber essa comparação, né? E está bem explícito, né? Ele fala isso, que gostaria de ser como um cão que volta depois, mas ele não consegue, né? A amargura, né? A decepção que ele tem lá com o pai, devido àquilo tudo que aconteceu no passado, não permite que ele volte, né? Mesmo passando por todos os percalços que ele passou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu não vou comentar muito este conto porque ele é muito grande. Ele é o conto maior deste livro e a ideia é não fazer vídeos tão grandes para que não seja maçante para vocês, tá? E eu também queria aproveitar esse espaço para dizer que eu assim como eu fiz com o livro de Jamila Ribeiro, que eu fiz uma síntese, um material, eu também estou fazendo deste livro. Então, é uma forma também de vocês terem uma versão mais compacta, né, escrita, né, que vocês possam ali consultar. Embora que também vocês possam assistir também ao vídeo e ver determinadas partes mais de uma vez, caso for necessário, né, para sanar algum tipo de dúvida. Se você chegou até aqui, eu peço que você dê esse like, que você compartilhe, que você mande para aquele amigo ou amiga que vai fazer o vestibular e precisa da leitura desse texto. Eu conto com a tua ajuda para me ajudar a crescer o meu canal. Um beijo no coração, um forte abraço e até o próximo vídeo.